Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós vamos abrir a palavra em Hebreus capítulo 1. Depois nós vamos usar a tela para fazer alguma exposição. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. A palavra que eu quero usar como introdução é esta: havendo Deus outrora falado, versículo 1, muitas vezes e de muitas maneiras, agora ele nos fala pelos profetas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, agora ele nos fala pelos profetas. Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta noite, de podermos celebrar o teu nome através de cânticos, de orações, de expressões de ações de graças. E agora, de forma especial, nós te louvamos pelo privilégio de poder abrir a tua palavra e lê-la, e dela buscarmos o alimento e a direção para as nossas vidas. Pedimos a tua bênção sobre todo o rebanho reunido aqui entre nós. E oramos pelo rebanho de Deus, espalhado até onde a nossa voz, através da mídia, alcança milhares de pessoas, nos seus lares, aqui mesmo na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil e em volta do mundo. E nós pedimos que a tua palavra hoje alcance os corações e que todos possam ter a sensibilidade de poder descobrir qual é o melhor meio de se ouvir a voz de Deus. Fala conosco, ministra o nosso coração, pelo mistério da fé e pelo poder da tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, por favor. Muito bem, essa semana eu recebi um livro, eu recebo livros antes que eles cheguem nas livrarias para ser vendido. O livro que chegou para mim, nós estamos, alguns estão aqui, nós tiramos uns 2, 3 dias para ficar juntos, sem culto, sem estudo bíblico, num hotel em Poços de Caldas. E eu tirei o tempo para ler. Para mim, o melhor descanso é a leitura. E esse livro chama O Sussurro de Deus. Quando Deus sussurra. E claro que eu vou falar isso daqui um pouquinho. E na introdução do livro, é o mesmo autor de Siga o Seu Leão. É o mesmo autor. Ele fala de uma experiência de um grande tenor, um dos melhores tenores da Europa, que começou a perder a capacidade de alcançar as notas mais altas. As óperas que ele cantava naturalmente, as áreas que ele cantava naturalmente, agora ele não alcançava mais as notas mais agudas. E ele começou a consultar. Primeiro, os profissionais na área de fono não encontravam resposta.
começou a procurar os profissionais na área de laringologia, ou seja, garganta. Não era problema nas cordas vocais. E ele não conseguia mais atingir as notas que ele cantava naturalmente, como profissionais cantam. Eles sabem onde estão a nota. Eles vão na nota. Ele lia a nota, mas a sua garganta não conseguia mais alcançar a nota. E ele procurou, então, um famoso otorrino. E o otorrino, pesquisando o seu dilema, o seu problema, a sua enfermidade, descobriu que ele tinha uma doença hereditária no nervo auditivo, que, sendo descoberta, ficou conhecida como displasia de Mondini. Mondini era o médico que descobriu. Uma doença hereditária no aparelho auditivo, no nervo auditivo, que mesmo que a voz, que as cordas estejam mais ajustadas possíveis, o aparelho auditivo não pega. Por quê? Eu estou estudando, porque eu estou passando por esta fase de perda de audição. Você não pode emitir aquilo que o seu ouvido não escuta. Você só é capaz de articular aquilo que você é capaz de escutar. Se você não escuta o tom, se você não escuta o som, se você não escuta a palavra, o seu aparelho fono, ele não é capaz de reproduzir. E aí vem, então, a perda da audição com a perda da fala. Por isso que todo mudo é surdo. E por isso que todo surdo é mudo. As duas enfermidades, elas caminham paralelamente. E cria-se, então, para aqueles que estudam esta área, tem aqui músicos profissionais e tem profissionais de ouvido e garganta e fala, chamada displasia de Mondini. É quando uma enfermidade que atinge o nervo óptico, que não permite mais que a garganta alcance aquela nota. E ele, então, vai perdendo a voz, porque a doença, ela é degenerativa. É o que eu tenho. Isto é, a perda começou com 60 anos, eu agora estou na casa de 75, cada ano ela perde um pouco mais, cada ano ela diminui mais, cada ano ela diminui mais, até o momento em que você entra para o sistema de linguagem de sinais, e tudo bem, e tudo ótimo, e tudo muito bom. Por que eu estou introduzindo a mensagem assim? Porque o livro que eu acabei de ler nesses 3 dias de recolhimento chamou minha atenção sobre a nossa percepção negativa de não saber ouvir a voz de Deus. Eu pedi aos meninos que esboçassem, eu esbocei, e que jogassem lá na tela esses 3 textos, que falam da maneira como Deus comunica conosco através do seu sussurro. Primeira coisa que a gente precisa definir, o que é sussurrar? É o contrário de urrar. Tanto que a palavra urrar está ali no meio. Se você pegar o prefixo da palavra, é urro. Urro é quando você urra. Uau! É um urro. O sussurro é exatamente o inverso do urro. É quando você fala de uma forma quase que imperceptível. Como nós queremos ganhar a atenção de alguém, normalmente a gente faz o quê? Psiu, 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 psiu. Ó, todo mundo cala e presta atenção. Isso é um sussurro. O autor do livro, e eu quero dar o crédito a ele em quase tudo que eu for falar hoje à noite, ele diz que a maioria de nós não temos, ou nós temos perdido
a habilidade de ouvir a voz de Deus, porque nós não temos mais a paciência do silêncio. Nós queremos encontrar a voz de Deus no lugar mais barulhento possível. Nós preferimos buscar o urro do que o sussurro. Nós preferimos buscar mais o volume do que o conteúdo. E a Bíblia vai nos ensinando, muitas vezes, como Deus preferiu sussurrar do que gritar com alguém, quando ele quis conectar com essa pessoa. Veja o caso do texto que nós temos lá. Ali é um fragmento de uma história que nós conhecemos bem, eu vou narrá-la só para ajudar. Elias tinha passado por um período de grande sucesso no seu ministério. Ele havia matado os profetas de Baal. Ele havia trazido pânico no reino de Acabe e Josibel. Ele estava no ápice, até que de repente houve uma ameaça de que ele seria morto. E ele fugiu. Na fuga, ele se esconde numa caverna. E na caverna, ele pede a morte. Essa sequência, ela é uma sequência muito natural nas nossas crises pessoais ou na nossa crise existencial. Nós vamos fugindo do problema, nós vamos fugindo da situação que nós estamos enfrentando, até chegar um momento em que nós começamos achando que melhor é morrer. E ele está dentro da caverna. E dentro da caverna, ele pede a morte. E de repente, Deus começa a aproximar-se dele. A Bíblia diz, no texto que eu li, que no passado Deus falou conosco de muitas maneiras. E se você pegar a Escritura e ver cada vez que Deus falou, você vai encontrar que Deus falou até através de um animal. Houve um momento que o homem não lhe dava atenção, ele usou uma mula. Isto é, Deus sempre procura fazer uma conexão conosco. E ali está Elias, o profeta, o homem que fez chover, o homem que era capaz de pregar com tanta intensidade que todos os profetas de Baal renderam-se à sua pregação. E agora ele está numa depressão tão grande que ele estava pedindo para morrer. A fuga, normalmente, é uma tendência natural, nossa, de todos nós, quando nós enfrentamos problema. A primeira reação é sair de circulação. É conviver o mínimo possível com pessoas. E começar a criar uma vida completamente apática, isto é, sem sabor, sem comunicação. E quando comunica, há uma tendência de se tornar extremamente ácido, agressivo ou árido, seco. Elias estava assim, fechado em si mesmo, porque antes de nos fechar num quarto, ou antes de nos fechar num poço, ou antes de nos fechar numa caverna, nós nos fechamos dentro de nós mesmos. Ele estava fechado. E naquela caverna, de repente, veio um terremoto. Porque às vezes nós achamos que Deus vai falar conosco da maneira mais barulhenta possível. E a Escritura diz que a caverna tremeu, houve terremoto. A penha é pedra, ela rachou, trincou. Mas o terremoto cessa e Elias está com o mesmo problema. E a Bíblia diz, e Deus não estava no terremoto. E aí quem está em crise, quem está com problema, entra em pânico, porque ele acha que se algo for muito poderoso, vai resolver o seu problema. Mas aí passa algo que caracteriza poder, como um terremoto, e você continua árido, seco, encolhido, covardemente fechado. Deus volta.
Porque Deus não abandona os seus. Diz que agora Deus volta, e volta através de uma manifestação de poder, que é fogo. Vem umas labaredas de fogo e enche a caverna. Porque fogo na Bíblia é símbolo de poder. Fogo na Bíblia é símbolo de purificação. Fogo na Bíblia é símbolo da presença de Deus. Onde tem fogo, tem Deus. Porque Deus é calor e Deus é vida. Mas as labaredas de fogo varreram a caverna, mas Deus não estava no fogo. E aí de novo Elias descobre que está ele com ele mesmo. Com a sua apatia, com os seus medos, com as suas dificuldades, e achando que a melhor saída para ele era morrer. E de repente, naquela caverna, cria-se um silêncio absoluto. E o profeta narra assim: depois do terremoto, depois do fogo, o Senhor não estava nem no fogo e nem no terremoto. Veio um cicio, essa é a tradução que nós temos no texto da Revista Atualizada. Mas no texto original, diz assim: e depois disso, veio um sussurro suave. Ou seja, houve um longo psiu, psiu, psiu. Isso é sussurro. Bem baixinho. E Elias não entende. Se Deus não falou no terremoto, se Deus não falou no fogo, por que Deus vai falar quase que naquilo que o poeta chama de o sussurro é a voz do silêncio? Quando não tem nada mais na casa, a não ser uma frestinha da janela aberta. E por ali passa um barulhinho exatamente assim. E a Bíblia diz no versículo seguinte a esse, que Deus estava no sussurro. O autor do livro que eu li nesses 2 dias faz a seguinte aplicação: às vezes nós vivemos numa vida de tanta agitação, de tanto barulho, nós vivemos com barulho. Veja mais ou menos o que você faz quando você sai daqui e entra no carro. Qual a primeira coisa que você faz? Você liga o rádio. Quantos não fazem isso? Quase nenhum de nós. Se você tem TV no seu carro, que alguns têm, liga a TV. Nós não temos paciência de ficar quietos. A maioria de nós, quando entramos em casa, a esposa vai para a cozinha e o marido vai para a sala de TV, porque é a hora dos gols da noite. Na rapa do Fantástico. Pá! Ou seja, nós não somos capazes de conviver mais com o silêncio. Ou seja, o silêncio nos incomoda. A rua é barulho. O trabalho é barulho. Põe música no ambiente do trabalho para dizer som ambiente. Nós não somos capazes mais de manter a percepção de tentar ouvir o sussurro de Deus. Atenção, atenção, atenção.
Nosso aparelho auditivo, nosso perceptor auditivo espiritual, não tem paciência para procurar ouvir a voz de Deus. O texto que eu li na abertura do culto foi: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Nós perdemos essa sensibilidade, a nossa modernidade, que recebeu a herança do som totalmente sistematizado. Hoje o som está empacotado em tudo. Mas nós precisamos de ouvir algo que nos agrida e não algo que nos aquieta. Mas às vezes a voz mais esclarecedora que nós temos para ouvir é aquela que Jesus disse: e quando orares, entra no teu quarto e feche a tua porta e fale a Deus em secreto. Secreto significa em silêncio. Oração mental. E o Deus que te ouve em secreto te responderá. Nós perdemos esta capacidade de oração silenciosa. Nós achamos que oração tem que ser pentecostal. E aí bate o pé no chão, para ela ficar quente mesmo. E nós perdemos essa sensibilidade de entrar no nosso quarto, ou seja, dentro de nós mesmos, e fechar as portas do barulho e falar em secreto. A oração que ninguém escuta, só quem deve escutar. E aquele que escuta, responde. Aquele que ouve, fala. Fala sem falar. Fala através dos meios da percepção, da emoção interior, que é o nosso coração. É o nosso coração. Deus não estava no fogo. E nós achamos que Deus tem que estar no fogo. Tanto que parece que o corpo de bombeiros vai parar na porta das igrejas, que a gente canta: manda fogo, Senhor. Queremos fogo do céu. Quando a Bíblia diz: eu estou no silêncio, eu estou na brisa suave, eu estou nas coisas quietas, mansas, suaves, nada contra. Aliás, muito a favor, de muito fervor. Mas não esquecer nunca que Deus fala também no quarto fechado, com a porta fechada, com a janela fechada, com ninguém mais ao lado de você, a não ser Ele, invisível. E você ora com a sua mente. Você ora aquilo que nós usávamos antigamente, dizendo assim: agora, dia de ceia, nós vamos ter 1 minuto de oração silenciosa. A pessoa diz: mas por que eu vou orar em silêncio se ninguém vai escutar as minhas conjugações verbais? O Pai que ouve em secreto te recompensará. O Deus que ouve em secreto te recompensará. O Deus que no meio do sussurro se manifesta conosco. O sussurro de Deus. A fala mansa de Deus. Mas Deus também fala através da fala. Coloca o segundo versículo, por favor. O segundo versículo é 1 Samuel 3,9, que diz: Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás. Agora nós vamos entrar no texto,
Porque a composição é para fazer a formação de que o sussurro de Deus pode estar no silêncio, mas pode estar também na fala. Eli aconselhou Samuel dizendo: você não está entendendo a voz de Deus, não. Então diga para ele: fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Agora, note bem, a palavra é fala. Ele não disse grita. Nós sempre achamos que uma palavra de autoridade espiritual, ela precisa ser gritada. Porque se não gritar, você não escuta. Mas Deus fala. Deixa eu ver com quem eu vou ter liberdade de fazer isso. Tem que ser com o meu anjo. Não poderia fazer com ninguém mais para não criar nenhuma situação. Vem aqui. Nós já estamos juntos há mais de 45 anos. Ninguém pode falar mal de nós dois. Vem cá. Eu vou dizer algo, eu vou falar para ele. Vocês não vão escutar. Bom, muito bom. Gosta? Como? Muito obrigadinho. Muito obrigadinho. Isso é falar. As palavras mais doces que falamos, nós falamos num sentimento de sussurro. Eu disse a pastor André: eu te amo. Você é meu filho amado. Eu tenho muito orgulho de você. Você gostaria que Deus falasse isso no seu ouvido? É isso que Deus faz. Quando a Bíblia diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, você vai encontrar poucas vezes na Bíblia Deus gritando. Ou, aliás, você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia Deus gritando. Porque a voz do Senhor é mansa e suave. Nós não podemos ter uma percepção da voz de Deus que seja, como diz o salmista, a voz do Senhor é como o soar dos trovões. Sim, está falando de majestade. No Salmo, o salmista diz: a voz do Senhor é como o cair das muitas águas, cachoeira. Mas quando Deus fala com pessoas, Ele fala manso e suave. Porque quando você fala para a pessoa amada, quando são só vocês dois, naquela hora do chega mais, você não grita para eu te amo, você sabe disso. Não é assim que ele vai falar, não é? Ele vai dar aquele cheiro no cafuné e vai dizer: eu te amo, e você sabe disso. E a pena bambeia. É assim que Deus faz conosco, a nossa relação com Deus, esse murmúrio da voz de Deus, essa suavidade da voz de Deus, nós precisamos reencontrá-la. Porque nós sempre achamos que Deus vai falar no culto barulhento, vai falar na reunião de oração gritada, que vai falar lá onde quando Deus fala conosco. A voz de Deus é individual. Por 2 vezes Samuel não entendeu que era Deus que estava falando com ele. Ele achava que era Eli. Ele volta a Eli e diz: o que você quer? Ele diz: não falei nada. Até que na 3ª vez ele manda-o de volta e dá o ensino do sentido correto para a gente poder aprender a ter percepção de quando Deus está falando conosco. E o conselho é este: volta, e quando a voz disser Samuel, você diga, vamos dizer juntos? Você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos dizer de novo? Fala, Senhor, porque o teu servo
ouve. Agora fala o mais fraquinho que você puder. Mas fala. Não resmunga, não. Fala. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus escutou. Deus escutou. Deus escutou. É isso que a Escritura está ensinando. Que nós precisamos mudar a nossa percepção de ter comunhão com Deus. Se Ele fala através do silêncio, se Ele fala através da voz baixa, se Ele fala de maneira suave, você que gosta dos grandes hinos, eu também gosto. Que saudade que eu tenho de cantar. Ó, que doce voz tem meu Senhor. Voz, ó, que doce voz tem meu Senhor. Onde de grande ternura. Canta um pedacinho dele. Nós somos. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa. Pronto, não precisa ser gritado. Ó, que doce voz tem o meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa. Fala, Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje Ele nos fala através dos seus profetas. Mas não é no grito do profeta, não é no grito do profeta, é na palavra da profecia que está dentro do nosso coração. É o murmúrio, é o sussurro de Deus no nosso coração. Terceira vez que Deus fala. Salmo 46. O Salmo 46 é um salmo explosivo. Ele fala que a voz de Deus é como as muitas águas, que há uma cidade que corre o rio de Deus, e que o Senhor é o Senhor dos exércitos. E agora ele fecha o salmo dizendo o seguinte: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado na terra. Essa é a terceira forma de ouvir a voz de Deus. Fique quieto. Talvez você não está ouvindo nada. Fique quieto. Aquieta-te. Nós, por temperamento, queremos algo que nós possamos sentir a emoção. Mas aquietar. Aprender a ouvir a voz do silêncio. Deixar Deus falar conosco através do silêncio. É uma das ferramentas mais difíceis de serem praticados na nossa vida. Fique quieto. Por temperamento, nós latinos temos dificuldade. Os orientais sabem fazer isso. Eles sabem praticar a terapia do silêncio. Aquietar-se. Aquietar-se. Tem coisa oriental no meio aí? Tem. Pronto, você sabe o que eu estou dizendo. Sabem. No temperamento, naturalmente, eles fazem isso. Por quê? Porque é no silêncio que você escuta a voz inaudível, que é a voz do Espírito, que é a voz de Deus. Ela não tem timbre, ela não tem tom, ela não tem decibéis. Ela é a voz do silêncio. E ela produz calma. O primeiro sentimento de aquietar-se e saber que Deus é você descansar. Porque aquietar é sinônimo de descansar. Porque há momentos na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um de nós, que nós precisamos de parar de agir e parar de reagir. Porque nós vivemos na ação e na reação. E não temos tempo para aquietar.
Entra no teu quarto, fecha a porta. Você diz, fazer o que com a porta fechada? E o que eu vou fazer no quarto com a porta fechada? Tem televisão? Não. Tem rádio? Não. Tem WhatsApp? Não. Tem internet? Não. O que eu vou fazer no quarto? É no silêncio que Deus, às vezes, fala as coisas mais profundas conosco. O autor deste livro, eu já leio ele há muito tempo. Há 20 anos que eu leio, desde o início do ministério dele. O chamado dele, ele estava se preparando para estudar na maior escola de economia dos Estados Unidos, e ele foi passar as férias com os pais, no estado de Minnesota, que é lá em cima, já o último estado, antes de entrar no Canadá, e ele tinha que caminhar longas quilometragens, cuidando das ovelhas do pai dele. E um dia ele estava caminhando, no silêncio. E, de repente, ele ouviu uma voz, no silêncio. Desde a Universidade de Economia de Chicago, onde o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, é formado. É a maior universidade de economia do mundo. A universidade tem 9 prêmios Nobel de economia, produzidos naquela universidade. Ele estava lá. Ele diz, no meio do caminho, ele não ouviu, ele sentiu. No vento batendo na relva, Deus dizendo, deixa tudo e siga-me. Não havia um profeta para profetizar. Não havia um pastor para pregar. Não havia um cantor ou uma cantora para confirmar. Ele só tinha o silêncio da voz de Deus, falando, deixe tudo e siga-me. Ele deixou tudo. 21 anos atrás, isso faz 25 anos, ele é mandado para começar uma igreja em Washington, a capital dos Estados Unidos, o Distrito Federal, não o estado de Washington, a cidade de Washington. E ele perguntou onde, Deus disse, nas estações de trem. E ele começou, entre a passagem de um trem e outro, ele começou a pregar o Evangelho. 20 anos depois, ele tem 20 igrejas nas estações de trem, entre Washington e a cidade que eu não me lembro qual é. E Deus deu a ele uma propriedade que os muitos milhões de dólares não compraria, que é uma cafeteria chamada Ebenezer, na cidade de Washington, onde os senadores, deputados e políticos vão tomar o café. No meio de uma relva, Deus disse, deixe tudo e siga-me. A grande dificuldade que você tem, e eu já tive, é que nós queremos que Deus fale de um jeito que tenha provas. Se o Senhor está me chamando, prove. Se o Senhor está me mandando para algum lugar, onde? Se Deus quer que eu faça o quê? A voz de Deus, ela é imperceptível. Ela é insensível. E ela é inaudível. A voz de Deus só pode ser captada pelas cordas do coração. Deus fala ao nosso coração. E quando Ele fala ao nosso coração, Ele pode falar através de um sussurro, que foi o que Ele falou com Elias. No meu tempo de menino, que eu namorei no estado de Minas Gerais, o único jeito que você tinha para chamar a atenção de uma moça era fazendo o que para ela? Quem lembra? O que era? Ela passava, você fazia, ela olhava, aí você fazia, daqui a um pouquinho,
psil é a linguagem do silêncio. Você não precisa falar, é um som que chama a atenção. Você fez psil para ela ou não? Você fez um psil para ela. Deu certo, hein? Graças a Deus. Deus fala conosco de maneira muito simples. Deus falou com Samuel no templo, mas ele estava sozinho. E quem fica no templo tem o hábito de misturar as vozes. De quem é a voz? Então Deus fala com Samuel na madrugada. E fala só com ele. Não chama o nome dele. E ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa capacidade de refinar o coração e de criar um ambiente onde a gente possa criar ocasião para não misturar a voz de Deus com outras vozes. Vou repetir. Encontrar um lugar, criar uma ocasião em que você não mistura a voz de Deus com outras vozes. É a melhor maneira para você descobrir o meio mais adequado de você passar uma relação íntima com Deus, Ele falar com você e você poder responder, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu sei que é comigo. Eu não tenho que dizer, será que nós estamos em 5? Será que sou eu? Eu entro no meu quarto, dentro de mim mesmo. Eu fecho as minhas portas. E eu falo com Deus em secreto. E Deus que fala em secreto dá convicção ao meu coração de que o sussurro de Deus, a palavra imperceptível de Deus, é que está falando ao meu coração. E eu digo, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu tinha 17 anos. Eu estou agora, entrei na casa dos 75. Quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Eu não tinha formação religiosa evangélica. Eu era um bom católico. Eu gosto de bons católicos. Porque os bons católicos dão bons crentes. Católico que fala mal da sua própria igreja, vai falar mal da igreja que ele vai se unir a ela depois. Vocês nunca me viram criticar a igreja católica. Eu defendo. Eu defendo. Eu não creio mais do que eles creem. Mas a formação que eu tive preparou o meu coração para que quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, eu não precisei de outra coisa, a não ser dizer como Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 17 anos atrás, eu ouvi a voz de Deus. 6 meses depois de ter ouvido a voz de Deus pela primeira vez, eu ouvi a segunda vez, ele me chamando para o ministério. Eu estava com 18 anos, no último ano de contabilidade do antigo Colégio Bandeirantes de Campinas, que veio ser o Colégio Batista. Eu terminei o ano, e no ano seguinte, eu me matriculei no seminário. Com 22 anos de idade, eu estava formado no Seminário Nazareno. Com 22 anos de idade, eu deixei Campinas com seu conforto todo, solteiro, e fui para a Baixada Fluminense. Não para o Rio de Janeiro, mas para a Baixada Fluminense, uma cidade que eu amo, mas na época era muito ruim. Esgoto a céu aberto. 6 meses eu tinha uma hepatite por contaminação de alimentação. Mas durante a minha vida toda, 17, 18, 22 e agora na casa dos 75, eu continuo com sensibilidade e poder dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu não tenho que ir na casa da irmã fulano de tal para ela profetizar para mim. Eu não tenho que ir no culto onde está caindo fogo, para cair um fogo na minha cabeça. O meu Deus está onde eu estou. E onde eu estou, Ele fala comigo. E Ele diz, mantenha o seu coração afinado.
Porque pode estar num sussurro, pode estar numa palavra, pode estar numa fala. É Deus falando com você. E você simplesmente responde: fala, Senhor, o teu servo ouve. Eu espero que você ouça hoje à noite. Deus te abençoe.